2 navios da Marinha Mexicana, transportando mais de 800 toneladas de ajuda humanitária, atracaram em portos cubanos num contexto em que Havana enfrenta uma grave escassez de combustível. Este evento ocorre simultaneamente à expansão dos instrumentos de coação econômica por parte de Washington, a imposição de tarifas sobre países que fornecem petróleo a Cuba, aumentando o alcance da aplicação extraterritorial. A cadeia de abastecimento energético foi transformada num instrumento de controle geopolítico. A ação do México não tem apenas um caráter humanitário. Introduz um elemento militar numa equação anteriormente definida como econômica. Navios de guerra não são meios neutros. A utilização de forças navais para o transporte de ajuda cria uma nova camada de significado. O espaço das Caraíbas está a ser militarizado a um nível simbólico e estrutural. Washington reagiu, aumentando a presença militar na região, após um incidente de colisão entre 2 navios da Marinha durante o reabastecimento. A mensagem enviada é clara: as Caraíbas são um espaço de segurança prioritário. Qualquer envolvimento de potências externas à região é colocado sob vigilância estratégica. Ao mesmo tempo, a Rússia e a China anunciaram a expansão do apoio em petróleo, alimentos e financiamento à Havana. Este não é um apoio de curto prazo. É um movimento de posicionamento de influência. Quando a energia se torna o ponto de estrangulamento vital de uma nação, quem controla o fornecimento controla o espaço político. Cuba, por isso, não é apenas um receptor de ajuda. Cuba torna-se a superfície de contacto entre 2 lógicas de poder. De um lado, a reafirmação da influência histórica no hemisfério ocidental, através de ferramentas econômicas e militares. Do outro, o aproveitamento do vácuo para estabelecer um ponto de apoio próximo ao território dos Estados Unidos. A crise de combustível em Havana cria as condições para esta mudança. Com a interrupção do fornecimento da Venezuela, a já frágil estrutura econômica de Cuba perde a sua camada de segurança. O governo é forçado a ajustar o funcionamento público, redução do horário de trabalho, corte de serviços, reestruturação da distribuição de energia. Cada medida administrativa acarreta consequências políticas. Quando a energia atinge o limiar da segurança do regime, a estabilidade interna deixa de ser uma variável independente. A responsabilidade da liderança cubana, portanto, não se limita à gestão econômica. Estão a dirigir uma nação num ambiente de competição entre grandes potências. Cada decisão sobre fornecimento, parceiros e nível de abertura tem um impacto direto na estrutura de segurança regional. Do lado de Washington, a expansão das sanções extraterritoriais estabelece um precedente. Os Estados Unidos não estão apenas a ajustar a política em relação a Cuba, estão a reativar o modelo de controlo da vizinhança estratégica. Quando a cadeia de abastecimento energético é utilizada como arma, os países latino-americanos são forçados a reposicionar as suas escolhas estratégicas, manter relações econômicas com os Estados Unidos ou manter a autonomia regional. O México torna-se a variável intermediária. O passo de enviar ajuda através da Marinha demonstra um esforço de equilíbrio entre a relação profunda com os Estados Unidos e o papel central na América Latina. No entanto, o equilíbrio, num ambiente de competição de potências, não é um estado estável, é um estado sob pressão contínua. O cenário das Caraíbas, portanto, já não se limita a uma crise energética interna. Um novo eixo de competição está a formar-se: a economização da segurança, a militarização da presença e a multilateralização da influência. Quando ferramentas econômicas, ajuda e forças navais aparecem simultaneamente num espaço restrito, a probabilidade de colisão estratégica aumenta. Cuba está no centro desta reestruturação. Se a tendência de envolvimento das potências continuar a expandir-se, as Caraíbas deixarão de ser a periferia da competição global, tornar-se a linha da frente num novo ciclo de confronto estrutural no hemisfério ocidental. Washington impõe tarifas punitivas aos países que fornecem petróleo a Cuba. Esta medida não visa diretamente Havana, visa o ecossistema que apoia Havana. O objetivo não é um ponto, mas a rede. Quando o fornecimento é estrangulado no nível intermediário, a capacidade de sobrevivência econômica de Cuba é colocada numa posição de dependência absoluta de fornecedores dispostos a aceitar o risco.
Este mecanismo expande o alcance da aplicação da influência dos Estados Unidos para além do seu território. Um terceiro país, mesmo que não esteja diretamente relacionado com a política interna de Cuba, deve calcular os custos ao participar na cadeia de abastecimento energético para a Havana. A sanção, portanto, deixa de ser uma medida bilateral. Torna-se uma ferramenta para ajustar o comportamento de toda a região. Ação A: imposição de tarifas e aumento do controle sobre os países exportadores de petróleo para Cuba. Consequência B: criação de riscos no acesso ao mercado dos Estados Unidos para os parceiros comerciais de Havana. Dado que o mercado dos Estados Unidos continua a ser o centro do sistema financeiro e comercial global, a decisão de Washington cria um efeito de dissuasão que ultrapassa em muito o âmbito das Caraíbas. Os países latino-americanos enfrentam uma escolha estratégica: continuar a apoiar Cuba e aceitar o risco de perder benefícios econômicos com os Estados Unidos, ou ajustar a política para preservar o acesso ao mercado. O objetivo estratégico de Washington está claramente definido: isolar Havana, cortar as fontes de sobrevivência energética e forçar a liderança cubana a ajustar a sua orientação política. Esta é uma abordagem baseada na lógica da pressão estrutural, sem necessidade de confronto militar, sem necessidade de intervenção direta, apenas controlando os fluxos de energia e finanças. No entanto, esta política reafirma simultaneamente um princípio antigo: as Caraíbas são um espaço de segurança prioritário para os Estados Unidos. Quando Washington expande as sanções extraterritoriais, a mensagem enviada à região é clara: a vizinhança estratégica não pode tornar-se um ponto de apoio para potências externas à região. O problema reside no facto de o ambiente internacional ter mudado. Durante a Guerra Fria, a estrutura de poder era bipolar. Atualmente, a competição é multipolar. A Rússia e a China estão dispostas a aceitar custos para expandir a sua influência no hemisfério ocidental. Isto reduz a eficácia absoluta das ferramentas de coação tradicionais. À medida que os Estados Unidos aumentam a pressão econômica, a Rússia e a China têm a oportunidade de se posicionarem como parceiros alternativos. Cada medida de sanção, portanto, não cria apenas pressão sobre Cuba, também cria espaço para os rivais estratégicos expandirem a sua presença. Este é o paradoxo da política de coação num ambiente de competição multipolar. A responsabilidade de quem lidera em Washington reside na capacidade de equilibrar dissuasão e gestão de risco. Se as ferramentas econômicas forem utilizadas além do limiar de ajuste razoável, a consequência pode ser a fragmentação regional. Os países latino-americanos podem acelerar a procura por mecanismos de pagamento e cooperação fora do sistema controlado pelos Estados Unidos. Nesse caso, o objetivo de isolar Havana pode transformar-se numa tendência de diversificação estratégica de toda a região. Para Cuba, a pressão econômica obriga a liderança a fazer uma escolha estrutural: continuar dependente de alguns fornecedores dispostos a enfrentar os Estados Unidos ou ajustar o modelo econômico para reduzir a vulnerabilidade às sanções. Não há opção neutra. Num ambiente de energia militarizada, um erro de cálculo pode levar à diminuição da capacidade de controle interno. A política de Washington também envia sinais ao México e aos países intermediários. A ajuda humanitária não pode ser separada das consequências geopolíticas. Todas as ações de apoio à Havana são colocadas num quadro de avaliação de segurança dos Estados Unidos. Isto estreita o espaço de flexibilidade estratégica dos países da região. A economização da segurança, portanto, não é apenas um slogan. É uma mudança na natureza do ambiente competitivo nas Caraíbas. A energia torna-se uma variável de segurança. O comércio torna-se uma ferramenta de dissuasão. A política fiscal torna-se um sinal de poder. Se esta tendência continuar, as Caraíbas deixarão de funcionar segundo uma lógica de cooperação regional pura. Funcionarão segundo uma lógica de controlo e contra-controlo. Nessa estrutura, cada decisão econômica acarreta consequências de segurança. Este é o nosso olhar de análise e percepção sobre a economização da ferramenta de segurança por parte de Washington nas Caraíbas. A questão que se coloca não é apenas a eficácia das sanções contra Cuba. A questão maior é se esta estratégia irá inadvertidamente impulsionar uma nova espiral de competição, mesmo junto ao território dos Estados Unidos.
A interrupção do fornecimento da Venezuela cria um choque na cadeia de abastecimento para Havana. Durante muitos anos, Caracas desempenhou o papel de pilar energético para Cuba. Quando este fluxo diminui, o modelo de dependência revela os seus limites. A economia, já carente de diversidade de fontes de abastecimento, entra imediatamente num estado de tensão sistêmica. O governo cubano foi forçado a implementar medidas de ajuste de emergência. O horário de trabalho no setor público foi reduzido. As escolas passaram para o regime online, o reabastecimento de combustível para a aviação foi suspenso. As atividades de transporte e produção foram reduzidas. Estas não são decisões temporárias. São respostas estruturais num contexto de escassez prolongada. Quando a energia diminui, toda a economia opera abaixo do nível ideal. A produção cai. A cadeia de abastecimento interna é interrompida. Os serviços públicos enfraquecem. Cada oscilação econômica cria pressão sobre a capacidade de governação do Estado. A estabilidade já não é garantida pela inércia do sistema. Depende da capacidade de coordenar recursos limitados. A crise energética, portanto, transforma-se num problema de segurança do regime. A legitimidade do governo não se baseia apenas na ideologia, baseia-se na capacidade de manter o funcionamento básico da sociedade. Quando a eletricidade, o combustível e os serviços essenciais são interrompidos, a distância entre a governação e as expectativas sociais aumenta. A responsabilidade de quem lidera em Havana reside na capacidade de ajustar o modelo de dependência estratégica. Depender de uma única fonte de abastecimento cria uma vulnerabilidade estrutural. Quando o ambiente regional muda e a pressão externa aumenta, este ponto fraco é explorado. A gestão de crises, portanto, não pode limitar-se à distribuição de combustível. Exige uma reestruturação da estratégia energética. Uma opção é expandir a cooperação com a Rússia e a China para preencher o vazio. No entanto, esta alternativa traz consequências geopolíticas. Cada novo acordo energético aumenta o nível de vinculação de Cuba a potências externas à região. Isto pode desencadear a próxima reação de Washington. O ciclo de pressão e contrapressão é reforçado. Outra opção é uma reforma econômica profunda, visando reduzir a dependência e diversificar o fornecimento. No entanto, reformar num ambiente sob sanções e com falta de capital de investimento não é um processo linear. Exige a aceitação da mudança ao nível das políticas e das instituições. Entretanto, a sociedade cubana opera em condições de restrição energética. Com a redução dos serviços públicos, a queda da produtividade do trabalho e o aumento do custo de vida, a margem de manobra da população diminui. A pressão social, portanto, não surge subitamente. Acumula-se ao longo do tempo a par da diminuição da capacidade de prestação de serviços do Estado. A crise energética também afeta a posição internacional de Cuba. Um país que tem de priorizar a resolução da escassez interna verá limitada a sua capacidade de iniciativa nas relações externas. O espaço político é encurtado. A capacidade de negociação é enfraquecida. Isto aumenta a assimetria na relação com os grandes parceiros. Cuba está, por isso, a operar sob uma pressão dupla. Externamente, a pressão econômica e a competição entre potências. Internamente, a necessidade de manter a estabilidade social e a eficácia governativa. Quando estas duas pressões se cruzam, pequenos desvios no cálculo podem levar a grandes consequências políticas. O ponto notável é que a crise atual não deriva de um evento isolado. É o resultado da acumulação de dependência a longo prazo e de um ambiente regional volátil. Isto impõe uma exigência de responsabilidade estratégica à liderança. A gestão a curto prazo não é suficiente. É necessária uma visão estrutural para reposicionar Cuba no novo ambiente energético e geopolítico. Se Havana não reestruturar o seu modelo energético e reduzir a vulnerabilidade às sanções, a crise atual poderá repetir-se sob outra forma. Nesse caso, a energia continuará a ser o gatilho para a instabilidade econômica e a pressão política. Cuba está num limiar de decisão. A energia já não é uma variável técnica, é uma medida da capacidade de governação e da capacidade de manter a estabilidade do regime num ambiente de crescente competição de poder nas Caraíbas. Isto não é meramente uma atividade de ajuda. A decisão de enviar 2 navios da Marinha carregados com mais de 800 toneladas de mercadorias
para atracar em portos cubanos é uma declaração de política externa. O México não escolheu um canal puramente civil. O México utilizou meios militares. Essa escolha tem um significado estratégico. Num ambiente caribenho, onde a segurança está a ser economizada e a presença naval aumenta, o destacamento de navios de guerra para transportar ajuda cria um sinal político claro. O México não aceita totalmente a lógica de bloqueio estabelecida pelos Estados Unidos. O México é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. As cadeias de abastecimento industrial, energético e financeiro do México estão estreitamente ligadas ao mercado norte-americano. Qualquer movimento que seja avaliado por Washington como um desvio da trajetória prioritária pode criar pressões de ajuste. No entanto, o México é também um pilar da estrutura latino-americana. A postura de política externa do México tem se baseado, durante décadas, nos princípios da não intervenção e da defesa da soberania regional. No contexto em que Cuba sofre uma pressão econômica crescente, o apoio do México à Havana é consistente com esta tradição. O problema reside no facto de o ambiente atual já não ser neutro. As Caraíbas estão a tornar-se um espaço de controle estratégico dos Estados Unidos. Quando Washington expande as ferramentas de sanções extraterritoriais, qualquer ação de apoio a Cuba é colocada num quadro de avaliação de segurança. A responsabilidade da liderança mexicana, portanto, não é apenas considerar o fator humanitário. Tem de calcular o custo estratégico. De um lado, manter a relação econômica profunda com os Estados Unidos. Do outro, defender o papel central no sistema latino-americano e afirmar o nível de autonomia estratégica. Se o México recuar perante a pressão, a mensagem enviada à região é clara: o espaço para uma política independente está a diminuir. Se o México continuar a manter a posição de apoio a Cuba, deve preparar-se para a possibilidade de enfrentar pressão econômica ou política de Washington. No contexto de crescente competição entre potências, o estado de equilíbrio é instável. O equilíbrio exige uma elevada capacidade de gestão de risco e um sólido consenso interno. Qualquer divisão política interna pode enfraquecer a posição negocial do México. Ao mesmo tempo, o passo do México cria um precedente para outros países latino-americanos. Se um país com relações profundas com os Estados Unidos ainda consegue implementar apoio a Cuba através de meios militares, isso abre espaço de ação para países intermediários. No entanto, esse precedente só é sustentável se o México mantiver a estabilidade na relação com Washington. O elemento militar na decisão da ajuda também aumenta a sensibilidade. Navios da Marinha aparecem num espaço onde os Estados Unidos acabaram de aumentar a presença militar após o incidente de colisão durante o reabastecimento. Quando várias forças navais operam em paralelo num raio restrito, o risco de erros de cálculo aumenta. O México, portanto, não enfrenta apenas um desafio diplomático. O México enfrenta um problema de segurança. Como apoiar Cuba sem ser arrastado para as profundezas da espiral de confronto? Como manter a posição intermediária sem ser alvo de suspeita por ambos os lados? Cuba é o teste. Mas o verdadeiro teste reside na capacidade do México em definir os seus limites de autonomia estratégica. Se o México for bem-sucedido em manter uma relação equilibrada com os Estados Unidos, defendendo ao mesmo tempo os princípios regionais, isso reforçará a sua posição de liderança na América Latina. Se falhar, o México poderá ser forçado a reposicionar a sua política externa numa direção mais cautelosa. Na estrutura competitiva atual, cada ação de ajuda transporta implicações de poder. A decisão do México transformou o país de um papel de observador para um papel de ator. À medida que as Caraíbas entram numa fase de reestruturação de segurança, a posição do México não será definida por declarações políticas, mas pela capacidade de suportar a pressão e manter a autonomia perante as potências. Moscovo declarou prontidão para fornecer mais petróleo e combustível à Havana. Pequim comprometeu-se a apoiar com petróleo, arroz e financiamento. A mensagem não se dirige apenas a Cuba. A mensagem dirige-se a Washington. Quando um espaço definido como vizinhança estratégica dos Estados Unidos apresenta um vácuo, as potências rivais não ficarão de fora. Para a Rússia, as Caraíbas têm valor simbólico e estratégico. No contexto em que as relações entre Moscovo e o Ocidente se deterioraram profundamente, a presença junto ao território dos Estados Unidos
cria uma ferramenta de dissuasão indireta. Não é necessário destacar forças em grande escala. Basta manter a capacidade de acesso e cooperação energética para manter um ponto de apoio político a longo prazo. Para a China, Cuba é um elo na estratégia de expansão da influência econômica global. Pequim opera segundo a lógica das infraestruturas e das finanças. Quando um país sofre a pressão das sanções, a necessidade de capital e energia aumenta. A China pode fornecer ambos. Em troca, obtém um nível de vinculação política e acesso estratégico a longo prazo. A diferença entre a Rússia e a China reside nas ferramentas. A Rússia enfatiza o fator energético e o simbolismo de segurança. A China enfatiza o financeiro e o econômico. No entanto, o ponto de convergência reside no objetivo: enfraquecer o monopólio de influência dos Estados Unidos nas Caraíbas. A responsabilidade da liderança em Havana, portanto, torna-se mais complexa. Receber apoio de Moscou e Pequim pode resolver a escassez a curto prazo, mas a vinculação mais profunda a estas duas potências aumenta o nível de dependência estratégica. Cuba corre o risco de passar de uma dependência energética unidirecional para uma dependência multidirecional, onde cada grande parceiro possui os seus próprios trunfos. Do lado de Washington, a presença cada vez mais evidente da Rússia e da China nas Caraíbas impõe um desafio de resposta. Se os Estados Unidos aumentarem as sanções e a pressão, podem inadvertidamente empurrar Cuba para mais perto dos rivais estratégicos. Se os Estados Unidos relaxarem, isso pode ser interpretado como um declínio na determinação de controlar a vizinhança estratégica. As Caraíbas, portanto, estão a tornar-se um espaço de competição simbólica. A presença da Rússia e da China aqui não visa apenas os interesses econômicos de Cuba, visa reformular a percepção regional sobre a viabilidade de uma ordem multipolar, mesmo ao lado do território dos Estados Unidos. Nesse ambiente, cada acordo petrolífero, cada pacote de crédito e cada compromisso de apoio carrega implicações de poder. Os países latino-americanos observam atentamente se Cuba conseguir manter a cooperação com a Rússia e a China sem colapsar sob a pressão das sanções. Isto cria um precedente para a diversificação das relações na região. Pelo contrário, se a presença de Moscou e Pequim levar a uma escalada de tensão militar ou ao aumento das sanções, as Caraíbas podem ser arrastadas para um ciclo de confronto a longo prazo. Nesse caso, a energia deixará de ser o fator central. O centro será o controle da influência e o impedimento da expansão. A Rússia e a China estão a agir dentro de limites calculados. Não precisam de destacar forças em grande escala. Precisam de manter uma presença suficiente para criar trunfos políticos. Isto altera a estrutura de risco nas Caraíbas. Os Estados Unidos já não são o único ator capaz de moldar este espaço. Este é o nosso olhar de análise e percepção sobre o movimento de expansão da pegada da Rússia e da China nas Caraíbas. A questão estratégica que se coloca é se esta presença se limitará à cooperação econômica ou se avançará para formas mais profundas de coordenação em segurança e tecnologia, alterando fundamentalmente a estrutura de poder no hemisfério ocidental. Após o incidente de colisão entre dois navios da Marinha durante o reabastecimento, os Estados Unidos aumentaram a presença militar na região. A mensagem enviada ao nível estratégico é: todos os movimentos de envolvimento no espaço adjacente estão sob vigilância. As Caraíbas não são uma zona neutra, são a cintura de segurança direta dos Estados Unidos. Este aumento da presença não visa apenas dissuadir o rival, visa reafirmar o direito ao controle do espaço marítimo. Num ambiente onde a Rússia e a China expandem o apoio a Cuba, a manutenção da capacidade de destacamento rápido e vigilância apertada por parte dos Estados Unidos torna-se um fator de dissuasão. No entanto, dissuasão não é sinônimo de estabilidade. Quando várias forças navais operam simultaneamente num espaço restrito, a probabilidade de colisões involuntárias aumenta. Cada atividade de reabastecimento, cada patrulha e cada movimentação de navios de guerra cria situações que exigem uma gestão imediata. Num ambiente de tensão, pequenos desvios de percepção podem levar a reações em cadeia. As Caraíbas não são uma região com tradição de confronto militar de alta intensidade nos últimos anos. A remilitarização deste espaço, por isso,
altera os hábitos estratégicos. Os mecanismos de gestão de crise ainda não foram testados nos novos níveis de tensão. Isso aumenta a sensibilidade do ambiente. A presença paralela de navios da Marinha Mexicana, as atividades de apoio da Rússia e da China, juntamente com as forças dos Estados Unidos, criam uma estrutura de múltiplos atores. Já não é um confronto bilateral. Cada lado deve ter em conta a reação de pelo menos dois outros lados. Quando o cálculo se torna complexo, a margem de erro aumenta. A responsabilidade da liderança em Washington reside no controle da intensidade do destacamento. Aumentar a presença pode reforçar a dissuasão, mas se ultrapassar o limiar necessário, pode criar uma sensação de cerco e ativar reações de contrapeso. No ambiente de competição de potências, o símbolo militar tem tanto peso quanto a ação real. Para Cuba, o aumento da presença militar em torno do seu território aumenta a sensibilidade de segurança. Havana deve manter o equilíbrio entre receber apoio externo e evitar tornar-se o ponto de ignição de um confronto direto. Qualquer acordo que envolva elementos de segurança mais profundos com a Rússia ou a China será monitorizado de perto pelos Estados Unidos. O México também é colocado num espaço de risco, com os seus navios da Marinha a operar numa região com densidade de forças aumentada. Qualquer falha técnica transporta consequências políticas. O espaço intermediário torna-se mais estreito quando o fator militar predomina. O aspecto notável é que o risco não reside num incidente isolado. O risco reside na sequência de interações sucessivas num ambiente de elevada tensão. Uma colisão técnica pode ser interpretada como uma provocação. Uma patrulha alargada pode ser vista como um passo de preparação estratégica. Quando a confiança estratégica está em níveis baixos, a probabilidade de interpretações erradas aumenta. As Caraíbas, portanto, estão a entrar numa fase sensível. Economia, ajuda e presença militar entrelaçam-se no mesmo espaço geográfico restrito. Cada decisão de destacar forças não tem apenas um significado defensivo, tem um significado de sinalização. Se as partes não estabelecerem mecanismos de controle de interação e gestão de crises, o ambiente atual pode transformar-se numa estrutura de confronto prolongado. Nesse momento, as Caraíbas não serão apenas um ponto de intersecção econômica e política. Tornar-se um espaço de teste para a capacidade de dissuasão e gestão de escalada das potências. Cuba é o ponto central deste processo. De uma crise energética interna, Havana tornou-se o ponto de convergência de três eixos de pressão: coação econômica dos Estados Unidos, expansão da influência da Rússia e da China e ajuste da posição de países latino-americanos como o México. Quando ferramentas econômicas, financeiras e militares aparecem simultaneamente num espaço restrito, o ambiente de segurança regional muda de natureza. Os Estados Unidos estão a utilizar uma combinação de ferramentas econômicas e presença militar para reafirmar a influência no hemisfério ocidental. A mensagem estratégica é clara: as Caraíbas são um espaço de segurança prioritário. No entanto, o ambiente atual já não é unipolar. A Rússia e a China demonstraram prontidão para intervir quando surgem vácuos. Se a tendência atual se prolongar, as Caraíbas podem entrar num ciclo de competição a longo prazo. Não uma competição de curto prazo baseada em eventos, mas uma competição estrutural baseada em modelos de influência. A energia continuará a ser a variável central. A ajuda a tornar-se uma ferramenta de posicionamento. A presença militar desempenhará o papel de sinal de dissuasão. O México e os outros países latino-americanos enfrentam escolhas estratégicas. Inclinar-se totalmente para Washington para preservar os interesses econômicos, ou manter o equilíbrio multilateral para proteger a autonomia regional. Cada escolha acarreta custos. Já não há espaço para políticas ambíguas. O ambiente competitivo obriga os países a definirem as suas posições de forma mais clara na nova estrutura de poder. Para Cuba, a previsão estratégica depende da capacidade de reestruturação interna. Se Havana apenas resolver a escassez de energia com soluções de curto prazo, a vulnerabilidade continuará a ser explorada. Se Cuba diversificar o fornecimento e ajustar o modelo econômico, o espaço político poderá ser alargado. No entanto, todos os ajustes ocorrem sob a pressão da competição entre potências.
As Caraíbas podem também tornar-se um espaço de experimentação para novos modelos de controle de influência. Os Estados Unidos podem intensificar a coordenação econômico-militar para limitar o envolvimento externo. A Rússia e a China podem aumentar a presença econômica e tecnológica para reforçar a sua posição. Quando estas ferramentas operam em paralelo, a estrutura de segurança regional será redefinida. O maior risco não reside num evento específico. Reside na acumulação de interações competitivas durante um longo período. Quando as sanções econômicas se prolongam, quando a ajuda estratégica se expande, quando a presença militar se mantém em níveis elevados, as Caraíbas podem passar de um estado de tensão controlada para um estado de confronto estruturante. Nesse contexto, a responsabilidade dos líderes regionais é estabelecer mecanismos de gestão de risco. Não se pode confiar apenas na dissuasão. Não se pode confiar apenas na pressão econômica. É necessário que existam canais de diálogo e controle de interação para evitar que o ambiente competitivo deslize para um conflito estrutural. As Caraíbas estão perante uma viragem. De uma região que outrora era vista como relativamente estável, está a transformar-se num espaço de redefinição da correlação de forças no hemisfério ocidental. Sem ajustes estratégicos atempados, a competição aqui não parará na energia e na ajuda. Expandir-se há para a tecnologia, infraestruturas e segurança marítima. Este é o nosso olhar de análise e percepção sobre a tendência de reestruturação da segurança nas Caraíbas. A questão já não é se Cuba superará a crise energética. A questão é se as Caraíbas serão geridas como um espaço de cooperação regional ou se serão arrastadas para um ciclo de competição de poder prolongado entre as grandes potências.